Brasil tem 2.724 mortes e 86.982 casos de Covid em 24 horas. O Brasil registrou mais de 2.724 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de vítimas a 287.499, informou o Conselho Nacional de Secretários da Saúde de CONAS nesta quinta-feira, 18. O estado de São Paulo sozinho é responsável por 659 mortes, segundo a maior índice desde o início da emergência sanitária. Ao todo, o território acumula 66.178 vítimas. No ranking de pessoas que perderam a vida, o segundo estado com maior quantidade é o Rio de Janeiro, com 34.695, que também tem a maior taxa de letalidade do país, 5,6%, seguido por Minas Gerais, 21.303, o Rio Grande do Sul, 16.117. A taxa de letalidade do coronavírus SARS-CoV-2 se mantém em 2,4%, mas as medidas móveis dos últimos 7 dias seguem alta, tanto nos casos, que está em 71.872, como nas mortes, que foi para 2.087. De acordo com o novo boletim, o país também contabiliza 11.780.820 casos do coronavírus SARS-CoV-2, com um acréscimo de mais de 86.982 diagnósticos positivos em um dia. O estado de São Paulo continua a ser o que tem mais casos em números totais, com 2.261.360. Em seguida, aparece Minas Gerais, com 1.003.104, seguido por Paraná, 781.539, Rio Grande do Sul, 771.000, a Bahia, com 758.168. O Brasil é considerado o epicentro da pandemia no mundo e apresenta os piores números diários provocados pela Covid-19, além de enfrentar um caso no sistema público de saúde. Até agora, segundo os dados do portal Covid-19 no Brasil, o país já aplicou 14.825.993 doses da vacina anti-Covid disponível em território nacional, sendo que 3.962.735 pessoas já receberam as 2 doses com a agência ANSA. Mais uma baixa na economia. Presidente do Banco do Brasil renuncia ao cargo. Presidente do Banco do Brasil, André Brandão, anunciou que decidiu deixar o comando da instituição nesta quinta-feira, 18. A informação foi publicada através de um fato relevante assinado pelo vice-presidente de Gestão Financeira a Relações com Investidores do Banco do Brasil, Carlos José da Costa André. O Banco do Brasil comunica que o senhor André Guilherme Brandão entregou nesta data ao esmo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, ao esmo ministro da Economia, Paulo Roberto Nunes Guedes, e ao ilmo presidente do Conselho de Administração do Banco do Brasil, Hélio Lima Magalhães, pedido de renúncia ao cargo de presidente do Banco do Brasil, com efeitos a partir de 1º de abril de 2021, escreveu André Brandão. Foi indicado pelo Ministério da Economia para ocupar a presidência do Banco do Brasil em agosto de 2020. Se a renúncia for acatada pelo presidente Jair Bolsonaro, a indicação do novo presidente do banco seguirá as normas previstas no Estatuto da instituição. Antes de assumir a presidência do Banco do Brasil, André Brandão trabalhou no HSBC
por 18 anos, onde chegou ao posto de chefe global da Instituição para as Américas. O executivo também já atuou no Citibank. Morre de Covid o combativo senador Major Olímpio. O senador Major Olímpio do PSL São Paulo teve morte cerebral decretada nesta quinta-feira 18, após contrair Covid-19 e ficar internado. Após mais de 15 dias com ele, são 3 os senadores vítimas fatais da doença. O senador Sérgio Olímpio Gomes, conhecido como Major Olímpio PSL, de 58 anos, estava internado desde o 2 de março no Hospital São Camilo, na cidade de São Paulo. E no dia 5 de março foi transferido para uma unidade de tratamento intensivo de UTI. Com muita dor no coração, comunicamos a morte cerebral do grande pai, irmão e amigo senador Major Olímpio. Por lei, a família terá que aguardar 12 horas para confirmação do óbito e está verificando quais os órgãos serão doados. Muito obrigado por tudo que fez por nós, pelo nosso Brasil. Natural Presidente Venceslau, no interior de São Paulo. Major Olímpio serviu como policial militar no estado por 29 anos. Antes de se dedicar à carreira política, foi deputado estadual federal. O senador deixa a esposa e 2 filhos. O senador federal já perdeu 3 parlamentares para a Covid-19. Antes do Olímpio, também já morreram de coronavírus senadores José Maranhão, MDB, Pernambuco, e Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro. No dia 4 de março, quando já estava internado, Major Olímpio publicou nas redes sociais que estava evoluindo satisfatoriamente e que, apesar da gravidade, e tenho fé que em breve estou de volta ao combate. No dia anterior, em 3 de março, Major Olímpio chegou a participar de uma sessão de trabalhos do Senado, através de videoconferência direto do hospital com a agência Sputnik Brasil. Lula pede que Biden convoque reunião do G20 para redistribuir vacinas contra a Covid-19. O ex-presidente diz que não acredita em Trump e Bolsonaro. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu nesta quarta-feira 17 que Joe Biden convoque uma reunião de emergência do G20 para discutir a equidade da distribuição dos imunizantes. Lula também sugeriu que os Estados Unidos doem vacina excedente para o Brasil e outros países. A declaração foi dada em entrevista para a jornalista Christiane Amanpour, da CNN norte-americana. Eu estou sabendo que os Estados Unidos têm vacinas e não vão usar todas essas vacinas. Essas vacinas poderiam ser, quem sabe, doada ao Brasil ou para outros países mais pobres que o Brasil e que não pode comprar, afirmou o ex-presidente. O ex-presidente Lula diz que está pedindo ao presidente Biden que convoque uma reunião do G20 para garantir a distribuição adequada da vacina em todo o mundo. A vacina, vacina, vacina. Ele acrescenta: eu não poderia pedir isso para Trump, mas Biden é um sopro de democracia no mundo. Lula ainda afirmou que não acredita no governo brasileiro e que não poderia recorrer da mesma forma ao ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. É importante convocar o G20 urgente e importante convocar os principais líderes do mundo e colocar na mesa um único tema da vacina. Vacina é vacina. Estou pedindo para o Biden fazer isso porque eu não acredito no meu governo. Se fosse o Trump,
Eu também não poderia, porque também não acreditava nele, disse com a agência Sputnik Brasil. Covas, diante 5 feriados municipais para tentar frear a Covid-19. Outra medida é o rodízio de carros noturno a partir do dia 22. Para tentar reduzir os casos de Covid-19 na capital paulista e tentar impedir que iminente colapso do sistema de saúde, prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anunciou hoje, 18, que vai antecipar 5 feriados municipais. Ele também mudou o sistema de rodízio na cidade, que passa a valer para o período noturno. Seguindo o toque de recolher estabelecido pelo governo estadual entre as 20 e as 5 horas, foram antecipadas 2 datas deste ano e em 3 do ano que vem. Corpus Christi, em 3 de junho de 2021, 16 de junho de 2022, Consciência Negra, 20 de novembro de 2021 e de 2022. Além do feriado de aniversário da cidade de 25 de janeiro de 2022. Os recessos remarcados começam na próxima sexta-feira, de 26, e se estende ao longo da semana seguinte, nos dias 29, 30 e 31 de março e 1º de abril, emendados com a Sexta-feira Santa, de 2 de abril, que é feriado nacional. O objetivo da mudança, segundo o prefeito, é forçar a cidade de São Paulo e parar morte por falta de leito. A prefeitura tenta impedir que os novos casos de mortes por falta de atendimento em hospitais ocorram nesta quinta-feira. Covas confirmou a primeira morte na cidade, de um jovem de 22 anos com Covid-19 que não conseguiu ser transferido a tempo para um leito de unidade de terapia intensiva da UTI. São Paulo precisa parar para que não tenhamos mais casos como esses, de pessoas não serem atendidas por falta de leitos. No ano passado, a prefeitura já tinha tomado a mesma medida, antecipando feriados para tentar aumentar o nível de isolamento na capital. O prefeito alertou que a população de que é preciso colaborar e não viajar nem ir para festas nesse período, sob risco do sistema de saúde colapsar, em momento de apertar um pouco mais a nossa vontade de confraternizar para poder pensar no bem coletivo, disse Covas. É o momento mais duro da pandemia, como uma luz no fim do túnel, que a vacinação, se conseguirmos conter casos internações, vamos atravessar esse momento difícil e aguardar a imunização da população, completou. Rodízio. Além da antecipação dos feriados, o prefeito também alterou o horário de rodízio na capital paulista e os dias e as placas não foram alterados a partir da próxima segunda-feira, 22. E durante 2 semanas, o rodízio de carros passa para o período noturno das 28 horas e 5. Antes, o rodízio ocorreria entre as 7 e 10 horas, entre as 17 e 20 horas. O objetivo da medida é evitar que as pessoas saiam para festas. Vamos mudar o horário de rodízio para valer entre as 20 horas e 5 horas. Os horários do toque de restrição do governo de São Paulo. Vamos somar esforços para que pessoas deixem de circular no horário noturno com a Agência Brasil. Putin responde às declarações de Biden, desejou-lhe saúde. Em resposta às declarações do presidente norte-americano Joe Biden, o presidente russo Vladimir Putin afirmou que a Rússia vai desenvolver suas relações bilaterais com todos os países do mundo, incluindo os Estados Unidos. Além disso, Putin afirmou que cada um vê na outra pessoa aquilo que vê quando se olha no espelho.
A liderança dos Estados Unidos quer, em geral, ter determinadas relações com a Rússia, mas em suas condições, afirmou Putin. Os Estados Unidos pensam que nós somos como eles, mas nós temos um código genético diferente, nós somos pessoas diferentes, mas nós podemos proteger nossos próprios interesses e eles vão ter de viver com isso, ressaltou com a agência Sputnik Brasil. Em homenagem a Priscila Belfort, a alerta PRI será regulamentada nesta quinta. Depois da espera, o governador Cláudio Castro tornará público nesta quinta-feira 18 a regulamentação do alerta PRI, o projeto de lei 9.182/21, que obriga as operadoras de telefonia a disparar mensagem de SMS e de aplicativos como WhatsApp com informações sobre crianças e adolescentes desaparecidos no estado do Rio de Janeiro. A iniciativa, de autoria do deputado estadual Alexandre Quinoploch, do PSL, visa reduzir o número de desaparecidos no estado. Segundo os dados do governo estadual, pelo menos 20 pessoas somem diariamente no Rio de Janeiro e muitas não são encontradas hoje. O estado tem cerca de 500 desaparecidos. O objetivo desta lei é que os desaparecimentos sejam amplamente divulgados nas primeiras 24 horas, consideradas decisivas para a maioria dos casos. Logo que o registro for feito na delegacia, a população deverá receber em seus celulares mensagens com todas as informações, com o nome e o local onde as crianças e adolescentes foram vistos pela última vez. Precisamos proteger as nossas crianças, disse o deputado autor da lei. A lei foi inspirada no alerta Amber, que surgiu nos Estados Unidos, desde o desaparecimento e morte da menina Amber. No Rio, a lei foi batizada de alerta PRI, em homenagem a Priscila Belfort, desaparecida há 14 anos. Depois de sair do trabalho para almoçar e nunca mais apareceu. Com a regulamentação, o Brasil torna-se 19 país a aderir à alerta Amber, ainda que apenas no estado do Rio de Janeiro. Como vai funcionar? De acordo com terços da regulamentação, toda vez que o registro de um desaparecimento for feito em uma delegacia, as informações deverão ser repassada à Delegacia de Descoberta de Paradeiros da DDPA. A especializada, por sua vez, informará o desaparecimento e as operadoras de telefonia com o nome, idade, as características físicas, o último local em que o menor foi visto, sua fotografia e todas as demais informações que a autoridade policial julgar necessário, ainda de acordo com o texto. Os operadores poderão usar, além do SMS, outros serviços com aplicativo próprio e o uso de aplicativos de mensagens como o WhatsApp. Outono 2021, confira a tendência para cada região do Brasil. Outono começa oficialmente neste sábado, às 20 e às 6h38, horário de Brasília. Confira a expectativa da nova estação para cada região do Brasil. As informações são dos meteorologistas da Climatempo, Felipe Purgirum e Ana Clara Marques. No mês de abril, as frentes frias responsáveis pela qualidade da chuva nesta época do ano devem se tornar menos frequentes. Por isso, a chuva deve ficar abaixo da média histórica em praticamente toda a região, com menos precipitação. A tendência é de mais dias seguidos de tempo seco e mais calor que o normal para a época do ano. Apesar disso, as primeiras ondas de frio devem começar já no fim do mês. Em maio, as configurações oceânicas
continuam não favoráveis à passagem de frentes frias. Por isso, a chuva deve ser menos frequente e deve acumular volumes baixos da média histórica. As temperaturas caem em comum nesta época do ano, mas faz menos frios que o costume. Já no mês de junho, algumas frentes frias mais intensas vão passar pela região sul e provocar mais chuva do que o normal. No leste da região, além disso, as massas de ar frio também deverão ser mais fortes e deixaram as temperaturas baixas, especialmente no Rio Grande do Sul. Em abril, os volumes médios de chuva serão baixos no sudeste. Em comparação com os meses de verão, ainda são esperados alguns episódios de chuva que acumulam volumes ligeiramente acima da média no centro-norte de Minas Gerais, no Espírito Santo e no norte fluminense. Nas demais áreas da região, as chuvas serão menos frequentes e devem ficar abaixo da média histórica, enquanto as temperaturas devem ficar altas para o período. No mês de junho, poucos episódios de chuva são esperados para o sudeste. De forma geral, os volumes acumulados devem ficar próximos à média ou até abaixo do normal para o período, especialmente no interior de São Paulo. As temperaturas ficarão altas com alguns dias bem quentes ao longo do mês. Em junho, as frentes frias continuam passando afastada da costa. Se provocar chuvas significativas no sudeste do país, os acumulados devem ficar ligeiramente abaixo da média, especialmente no interior paulista. Faz bastante calor na região para a época do ano. Região Centro-Oeste. A primeira quinzena do mês de abril irá começar com chuvas bem distribuídas entre o Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, com volumes entre a média e ligeiramente acima da média. Para o período já em Mato Grosso do Sul, a chuva deve ser menos frequente, com volumes baixos da média histórica. Em maio, as chuvas serão escassas em Mato Grosso do Sul, que deve ter acumulados baixo da média, além de calor intenso nas demais áreas da região. Tanto a temperatura quanto a chuva devem ficar próxima à média histórica. Em junho, os fluxos da umidade do interior do país vão provocar vários temporais no oeste de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul, com a expectativa de volumes acima da média histórica. Nas demais áreas da região, poucos episódios de chuva devem ocorrer como para esta época do ano. Região Nordeste. No mês de abril, a zona de convergência intertropical ZCIT estará mais afastada da costa norte do Nordeste. Com isso, a previsão é de pouca chuva em grande parte da região. Já em maio, os distúrbios ondulatórios de leste DOL, responsáveis por grande parte da chuva no litoral norte e leste do Nordeste, estarão menos ativos do que o esperado para a época do ano. Sendo assim, os acumulados devem continuar abaixo da média histórica, enquanto as temperaturas continuam elevadas. Em junho, as ondas de leste continuam enfraquecidas, por isso a chuva continua escassa em grande parte do litoral da região, com volumes baixos da média histórica. Na região norte, no mês de abril, o posicionamento da ZCIT irá favorecer a formação de mais chuva entre o norte do Amazonas e Pará, em Rondônia, e no Amapá. Nas demais áreas da região, as chuvas devem ser mal distribuídas, com volumes baixos da média histórica. Maio continuará chuvoso no norte do Amazonas, em Roraima, no noroeste do Pará,
noroeste do Pará e no Amapá, com acumulados expressivos de chuva. Ao longo do mês, os outros estados da região terão chuvas próximas à média histórica. Em junho, toda a faixa norte da região continuará com volumes de chuva acima da média histórica e temperaturas mais amenas, e as demais áreas têm previsão de chuva próxima à média. Até o dia 19 de março, próxima sexta-feira, a expectativa é de dias de pouca chuva e temperamento elevado abaixo dos acumulados de chuva previsto para o período até o dia 19. Até o dia 21 de março, a previsão ainda é de mais umidade no centro-norte e leste do Paraná e no leste catarinense. Em quase todo o sul, especialmente no Rio Grande do Sul, a indicação dos modelos de previsão do tempo e de pouca chuva. Quarta-feira até deve ser marcada por tempo mais estável no Rio Grande do Sul, por causa da formação de uma frente fria, mas na quinta-feira o ar mais seco já ganha força novamente.